De todo o meu ser, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 7, capítulo 31. Agora livres, Lilian e Richard passavam longas horas juntos, aproveitando a primeira viagem de Nathan à América. Sua felicidade era tanta que resolveram viajar também. Lilian aprontou as malas e partiram para um fim de semana na praia. Era de tarde ainda, e os dois haviam acabado de se amar, sem nem se dar conta de que um espírito acompanhava todos os seus movimentos. Margot presenciava aquelas cenas sem ter como intervir. Mariane ficara distante, e Lilia não era uma boa receptora. Acompanhar os amantes começava a lhe causar desgosto e repulsa. Ah, Richard, gemeu Lilian toda melosa. Acho que nada no mundo poderá estragar essa nossa felicidade. Foi a melhor coisa que fizemos, querida. Com Nathan longe e Ross no internato, ficamos com o tempo todo para nós. Era verdade. A mulher de Richard era uma ingênua, então se fazia de ingênua, fingindo nada perceber. Richard se casara por interesse, porque o dinheiro e a fábrica eram do pai dela. Com a morte do sogro, ele assumira tudo. Por isso não podia se separar da mulher. Fico imaginando a reação da doida da Mariane ao descobrir que o adorado priminho foi para bem longe, comentou Lilian. Isso agora não nos importa mais, encerrou ele, dando-lhe ardoroso beijo na boca. Margot, enojada, virou o rosto para não ver e pensou em Mariane. Será que já sabia que Ross fora mandada a um colégio interno? Uma saudade súbita da menina invadiu e ela resolveu ir ao seu encontro. Encontrou em sua cama, prostrada e abatida como sempre, acompanhando o revoar dos passarinhos pela janela. Olá, Mariane, cumprimentou o espírito sentando-se ao lado dela. Mariane olhou para ela sem interesse e deu de ombros, voltando a centrar a atenção nos pássaros. Como vão as coisas? Prosseguiu Margot e a menina não respondeu. Tem visto Ross? O nome do primo atraiu sua atenção, e ela desviou os olhos da janela, fixando-os na interlocutora. Não, respondeu com amargura. Ele sumiu de novo. É por isso a sua tristeza, ela sentiu. Sentir-se-ia melhor se eu lhe dissesse onde ele está? E você sabe? Sei sim. Apesar da dúvida, Margot resolveu revelar. Ele foi mandado para o internato em Oxford. Mariana franziu as sobrancelhas algumas vezes, tentando concatenar os pensamentos. Não entendo, não pode ser verdade. Você está enganada, Margot. Ross prometeu que nunca ia se separar de mim. Infelizmente, ele não teve escolha. Não acredito que o tio Nathan faria uma coisa dessas. Lilian o convenceu. Você sabe que ela não gosta dele. Ainda confusa, Mariane tentava não acreditar nem se deixar convencer. Será que você não se enganou? Não há engano algum, tenho certeza. Mas ele vai voltar, sei que vai. Pobre Mariane, lamentou ela. Imagino quanto deve estar sofrendo. E foi por isso que vim. Não quero que fique alimentando ilusões desnecessárias que vão fazê-la sofrer ainda mais. Mariane fixou em Margot os olhos questionadores, mentalmente remontando o diálogo insólito que ensinara com ela. Aos poucos foi juntando os pedacinhos da verdade, tentando imaginar quanto tempo fazia que Ross não ia vê-la. Muito tempo. A conselho da mãe, ficara esperando, e só o que fazia era esperar. Ross, contudo, não aparecia. Indagou de si mesmo o porquê, mas não obteve resposta. E agora, olhando diretamente para os olhos diáfanos de Margot, a resposta lhe pareceu óbvia e devastadora. Subitamente, uma onda ígnea atingiu o corpo de Mariane, como se uma tempestade solar eclodisse em sua mente. O coração descompassado parecia que ia provocar uma explosão. A cabeça doía e rodava, como um rodamuinho de fogo, embebendo em chamas cada pensamento seu. A raiva incendiou seu corpo emocional, liberando flâmulas pontiagudas que eram atiradas no ambiente astral como dardos incandescentes. O espanto de Margot só não foi maior do que a surpresa causada pela horda de espíritos que afluiu ao quarto de Mariane, atraídos pelas ondas chamuscantes e poderosas do ódio. Sem nenhuma cerimônia, empurraram Margot para o lado e envolveram a menina no abraço espectral e sufocante,
falando e xingando ao mesmo tempo. Mariane quis fugir, contudo seus pés haviam-se colado ao chão. Ela ainda tentou pedir auxílio a Margot, que, desesperada, viu-se impotente diante da malta furiosa. Tentou tapar os ouvidos, mas continuou escutando as vozes alteradas. Diziam coisas terríveis, mandavam-na fazer coisas que ela não queria, derrubar os livros no chão, bater na parede, espalhar as roupas. Embora não quisesse, Mariane não tinha forças para resistir. A mente naturalmente fraca, logo ela perdeu o eixo da realidade física e mergulhou fundo na outra realidade, agora mais visível e palpável aos seus sentidos astrais. Veio a fúria incontrolável e ela começou a tirar coisas longe e bater com a cabeça na parede. Foi um caos. Margot tentava intervir, contudo não conseguia romper a barreira energética formada pelo ódio de tantos espíritos. Olhando ao redor em busca de um meio para romper aquela sintonia tenebrosa, encontrou os olhos vermelhos e malignos de Luther. Sentado no parapeito da janela, balançando as pernas, ele ria cheio de satisfação. Olhou para ela e cumprimentou-a com um aceno de mão, demonstrando naquele gesto quanto estava grato. Só então Margot compreendeu o que fizera. Sem saber, servira de instrumento aos propósitos de Luther. Na tentativa de ajudar, acabou disparando a bomba da loucura na cabeça de Mariane. Os ruídos produzidos pela sânia descontrolada de Mariane chegaram até o andar de baixo, onde Kate se ocupava com seus afazeres domésticos. Prevenida pelos espíritos das sombras e pelas próprias experiências com a filha, soltou o que estava fazendo e disparou a escada acima. De chofre, abriu a porta e parou estarrecida. Mariane se jogava de corpo inteiro contra a porta do armário, provocando um barulhão infernal. A tempestade estava começando e Kate olhou assustada para o corredor, temendo pela segurança dos outros filhos. Precisava pensar na escolha que deveria fazer e não podia errar. Nem teve tempo. Mariane decidiu por ela. Seguindo os conselhos de antigos desafetos de Kate, levados ao hospício pela sua intolerância, Mariane partiu para cima dela com fúria redobrada. Kate recebeu o impacto como uma pedrada no estômago. A dor causou-lhe ânsias de vômito, mas ela conseguiu se controlar e agarrou a filha pelos ombros, lutando com ela como se lutasse com um gigante. Não entendia como uma criança tão pequena podia reunir a força de muitos homens. Não sabia que eram os espíritos ao seu redor que a envolviam numa nuvem negra de poder revigorante e de sustentação. Quanto mais Kate tentava contê-la, mais a menina se debatia e gritava, visivelmente fora de si. Só pensava nos outros filhos e no que Mariane naquele estado poderia lhes fazer. Com o pé bateu à porta do quarto, sufocando os gritos causados pelas mordidas e arranhões que Mariane lhe dava. Pare com isso, gritou Kate, pare, sossegue. Mariane nem se abalava. Pulava e grunhia feito um bicho, deixando Kate cada vez mais apavorada. Nem parecia que era sua filha que estava ali. Sentiu-se diante de uma criatura saída das selvas ou das profundezas do inferno. Precisava agir de forma mais drástica. Não queria bater na menina, mas não viu outro jeito. De forma desajeitada, conseguiu desferir-lhe diversos tapas na face, ao mesmo tempo em que se defendia das violentas investidas de Mariane. Depois de muita luta, conseguiu derrubá-la ao chão e empurrou-a com o pé, saindo para o corredor e passando a chave pela fechadura do lado de fora. Respirou ofegante, entre aliviada e pesarosa, e correu a ver os outros filhos. Roger, já acostumado àquelas crises, trancara-se com os irmãos no quarto e só abriu quando ouviu a voz da mãe do outro lado. Foi preciso muito custo para acalmá-los, e Kate os levou para baixo, na esperança de que ouvissem menos a barulheira de Mariane. Quando David chegou do trabalho, tudo parecia calmo, a não ser pelo fato de que Mariane não se encontrava entre as crianças. Já conhecia aquele sinal. Kate contou-lhe o ocorrido, embora não soubesse precisar o que provocara aquela crise. O jantar transcorreu envolto numa aura de pesaroso silêncio. Quando terminaram de comer, Kate preparou uma bandeja e a levou para a filha, depositando-a no criado mudo.
Mariane estava sentada no chão, toda encolhida a um canto, e falava sozinha. Por que você não impediu? Ao que Margot respondia sem que Kate pudesse escutá-la, os outros espíritos já haviam se retirado, satisfeitos com o resultado de sua empreitada, e apenas Margot ficara, compadecida do seu sofrimento. Ele tem que voltar, prosseguia Mariane para onde foi. Minha mãe me disse que fica longe, tudo por culpa daquela bruxa. Ah, Margot, vá buscar o Ross para mim. Com quem está falando? Mariane indagou Kate sem ânimo. A menina teve um sobressalto. Não ouvira a mãe entrar. É a Margot, respondeu como num sonho. Disse que Ross foi para Oxford. Kate fitou-a com angústia, sem saber o que fazer ou pensar, e disse simplesmente: trouxe o seu jantar. Mariane se levantou e passou por ela, olhar perdido no vazio. Dirigiu-se até a mesinha, apanhou a bandeja e atirou longe. A bandeja passou raspando pelas pernas de Kate, que chegou para o lado bem a tempo de vê-la estatelar-se no chão. Saia daqui! Começou a gritar, saia daqui! Kate rodou nos calcanhares e saiu correndo, trancando a porta novamente. Ao pé da escada, David a aguardava, com as crianças agarradas aos seus joelhos. O que aconteceu? Questionou amedrontado. Não aguento mais, desabafou Kate, desmoronando nos ombros do marido. As crianças choravam assustadas e Kate se desvencilhou do marido para cuidar delas. Depois de acalmá-las, subiram juntos ao quarto de Mariane. Com uma vassoura e um balde na mão, Kate limpou o chão enquanto David a segurava para que não os atacasse. No dia seguinte, o mesmo sucedeu. Quando Kate abriu a porta, Mariane começou a gritar e tentou agredi-la, só não conseguindo porque David a segurou firmemente. A mãe colocou a bandeja na mesinha e foi buscar balde e panos para limpar a sujeira que Mariane fazia pelo chão. No outro dia nada se alterou, como nos outros também. Kate e David mostravam desânimo e cansaço, sem saber o que fazer, pois agora o estado de fúria de Mariane era quase constante. Não podemos mais continuar assim, queixou-se Kate. Não aguento mais. Você sai para trabalhar e eu fico aqui com as crianças, sempre com medo de que Mariane faça alguma coisa. Tenho medo até de que pule da janela. Queria poder dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas o quê? E se trouxéssemos Ross aqui? Se falarmos com Nathan a sós, tenho certeza de que nos atenderá. Pensa que já não fiz isso? Kate fez cara de espanto. Ontem mesmo fui procurá-lo no trabalho e me disseram ele está em viagem de negócios para a América. Não satisfeito, fui pessoalmente à casa dele para falar com Ross. Só que Ross também não está. Foi mandado para um internato. Em Oxford, ele assentiu. Mas como Mariane sabia disso? Não sei, não creio que isso seja importante agora. O principal no momento é resolvermos o problema da menina. Como? Andei pensando. E se chamássemos aquele psiquiatra de que sua irmã falou? Não, David, isso não. Não podemos ficar com Mariane presa no quarto para sempre. Ela nem tem ido à escola. Ela vai melhorar, você vai ver. Kate encerrou o assunto. Não queria ver sua filha tratada feito uma louca. Nos dias que se seguiram, Mariane teve uma súbita melhora. David e Kate foram levar-lhe a bandeja de comida e ela parecia mais calma. Chegou mesmo a lhes endereçar um sorriso tímido e não fez força quando David a segurou, sem fazer menção de ataque. Na manhã seguinte, Kate e David se surpreenderam com a sua melhora. Ela havia usado urinol e o quarto estava limpo. Certos de sua recuperação, deixaram-na sair para tomar café da manhã com o resto da família, o primeiro em muitos dias. Na cozinha, Mariane sentou-se e a mãe serviu-a de uma xícara de leite. Começou a tomar o café da manhã calmamente, alheia ao mundo ao seu redor. Tudo parecia calmo, tranquilo e sereno. O ruído infantil dos irmãos não a incomodou, nem ela se importou com os olhares enviesados e temerosos que por vezes lhe dirigiam. Foi quando a pequena Suzy inadvertidamente esbarrou com a mãozinha na alça do bule de café, entornando o líquido quente sobre a mão de Mariane. A reação foi imediata e inesperada. Rosto em fogo, Mariane deu um salto da cadeira e agarrou a irmãzinha pelo pescoço, torcendo com o máximo que suas forças permitiam. Saindo de seu torpor inicial,
David segurou as mãos de Mariane e soltou-as do pescoço de Suzy, que começou a tossir e logo foi acolhida pela mãe. Dominado pela indignação e a revolta, David cerrou os punhos e, sem pensar, desferiu um murro no rosto da filha, e um filete de sangue começou a escorrer de sua boca. Demônio! Gritou Mariane descontrolada. Cafajeste, cretino, porco! As imprecações deixaram David atônito. Mariane se debatia e tentava mordê-lo, a boca inchada e roxa, e ele saiu arrastando a escada acima, puxando-a sem piedade pelos cabelos. Com o pai, Mariane não tinha muitos recursos. Por mais que naqueles momentos de crise redobrassem-lhe as forças, ele era mais forte do que ela e menos piedoso do que Kate. Trancada no quarto, Mariane dava chutes na porta, e David a ignorou, voltando correndo para a cozinha. Kate, com Suzy no colo, tentava fazê-la parar de chorar. Como está ela? Perguntou ele, examinando o pescoço da filha. Está bem? Mariane não conseguiu machucá-la, foi só um susto. De repente, um grito agudo partiu do andar de cima, e um baque abafado fez com que todos corressem ao mesmo tempo. Sobre o gramado, o corpo de Mariane jazia desfalecido. Sem ter como sair, buscar a única forma possível de se libertar, sem nem pensar nas consequências, muito menos na morte. Mariane subiu no parapeito da janela e se precipitou pelo ar, seguindo a sugestão do invisível, de que pousaria no chão com a leveza de um passarinho. Obviamente não foi o que aconteceu. O mundo das sombras, contudo, não contava com a participação dos seres que se movimentavam na luz invisível do bem. Emitindo fluidos de proteção que eles não podiam ver, direcionaram o salto de Mariane para a esquerda, onde um grupo de arbustos aparou-lhe a queda, provocando-lhe escoriações leves e algumas costelas quebradas, sem comprometimento de nenhum órgão vital. Levaram-na às pressas ao hospital, onde ela foi tratada, ocasião em que Kate e David tiveram que ouvir a reprimenda do médico sobre deixar crianças pequenas sozinhas no quarto no segundo andar. Por sorte, não havia morrido, nem sofrera lesões graves que lhe deixassem sequelas. Ouviram tudo sem protestar ou se justificar. Era desnecessário que aquele médico ou qualquer outra pessoa fosse colocado a par de seus problemas. O que interessava era que ambos agora concordavam e já sabiam o que fazer. Segunda parte, capítulo 1. Mariane levantou os olhos e fitou o menino que tentava subir numa árvore próxima, dando socos no enfermeiro que lutava para controlá-lo. Durante alguns minutos, permaneceu a olhá-lo sem muito interesse, mas interessada no anãozinho que ao lado deles não parava de gargalhar. Aproximou-se. Com a mão tocou gentilmente o ombro do anão, que se virou abruptamente para ela. — Ah, é você? Exclamou, sossegando o espanto. Já ia revidar. Sai daí, Escobar, está chateando ele. Porque o interesse? Mariane deu de ombros. Achava o anão pedante e atrevido. Quem, o menino? Mais tarde é dito que ele lhe agrada. Porque você é irritante e mau, respondeu de má vontade. E daí o que você tem com isso? Mariane levantou a mão e bateu nele, sem perceber que havia atravessado o rosto do anão. Ao mesmo tempo, o enfermeiro finalmente conseguiu dominar o menino. Aplicou-lhe uma injeção e esperou até que se acalmasse, quando então se voltou para ela. Vá andando você também, Mariane. Ela deu de ombros e se afastou. O enfermeiro não vira Escobar, mas já estava acostumado ao fato de as crianças falarem sozinhas. Ajudou o menino a ficar de pé, dera-lhe uma dose leve de láudano, apenas o suficiente para que ele parasse de se agitar. Vagarosamente, conduziu o menino trôpego a um banco do jardim. Com ar aliado, o garoto fitava Escobar, que os seguira também. Fora inútil tentar subir naquela árvore. Aquele anão maldito o acompanhava onde quer que ele fosse. Teve vontade de gritar com o anão, mas algo em sua mente o confundiu. Foi piscando os olhos, mas suas pálpebras custaram a descer e a subir. Envolvido por uma sonolência gostosa, por instantes fechou os olhos e adormeceu. Aquele James é uma besta, disse Mariane ao seu lado, mas o menino não respondeu. Eric, Eric! Não adiantava. Ele havia ferrado no sono, e Mariane suspirou com pesar.
indo para o outro lado do jardim. Gostava de Eric. Desde que chegara ali havia pouco mais de 3 anos, ele tinha sido seu único amigo. Eram poucas as crianças no hospital. Em sua maioria, os internos eram adultos e adolescentes. Crianças eram raras e a maioria parecia completamente abobada. Mariane espichou o pescoço e fitou o horizonte à distância. Por cima do muro de pedras, fazia um bonito dia de fim de verão e em breve as árvores começariam seu bailado de lamento. Ouviu um gemido ao lado e olhou. Uma menina completamente retardada havia acabado de urinar nas calças e o enfermeiro ralhava com ela. Que coisa inútil, pensou. A menina não entendia uma palavra do que ele dizia. Quando Mariane chegou ao hospício, em companhia do pai e da mãe, nem sequer suspeitava do que estava para lhe acontecer. Havia acabado de sair do hospital e os pais lhe disseram que a levariam a outro lugar para tratamento de possíveis lesões na coluna. Como não entendia nada daquilo, não protestou, até gostou. Ao menos assim eles demonstravam alguma preocupação com ela. Seguindo a sugestão de Jane, Kate e David, levaram Mariane para uma consulta com um psiquiatra. O médico fez várias perguntas e foi tomando nota. Em seguida perguntou algumas coisas a ela também, só que Mariane, ao invés de responder, pulou no pescoço do homem e tentou mordê-lo. Só não obtendo sucesso porque David, prevenido pela experiência, estava a postos e a segurou a tempo. O psiquiatra olhou assustado. Não estava muito acostumado à agressividade infantil. Lidava melhor com adultos, contudo, aquela menina era um caso visível de loucura. Uma pena, tão jovem, tão sem esperanças. A mente humana era ainda um mistério indecifrável para a medicina da década de 30, quando muito pouco se sabia a respeito dos processos de loucura, ligados a perturbações do invisível, sem sintomas físicos aparentes. Era praticamente impossível para os médicos constatarem qualquer anomalia cerebral. Os casos que envolviam lesões ou más formações cerebrais eram mais facilmente diagnosticados, mas ninguém sabia explicar por que determinadas pessoas, aparentemente sem causa alguma, ingressavam naquele processo degenerativo e perdiam o contato com a realidade da matéria, mergulhando no inexplicável mundo de sombras e vultos. Por várias razões, espíritos buscam a loucura como subsídio no aprimoramento de suas aptidões morais, através da sutilização de suas faculdades sensoriais, colocando-se em contato direto com vários mundos e outras dimensões, permanecendo acessíveis a toda sorte de seres que transitam no invisível, desde os mais iluminados aos mais empedernidos. Com tratamento espiritual adequado, associado a maciças doses de amor, muitos loucos poderiam ter sido curados e o sofrimento evitado. Não era o que acontecia, porém. Todo aquele que fugia ao padrão de normalidade imposto pelos valores sociais da época era tirado nos hospícios para experimentar as precárias drogas que na época eram ministradas para induzir o choque e a convulsão, com a única finalidade de acalmar os mais furiosos. Nada disso, contudo, curava, e Mariane, como os demais loucos, não encontrou a cura entre as paredes do sanatório, que isolavam os loucos do mundo, nem com o uso constante de drogas que a colocavam cada vez mais em contato com esses seres do invisível. Por essa época já eram conhecidas, dentre outras obras importantes, todas as da codificação de Allan Kardec, que muito auxiliaram no conhecimento e reconhecimento dos processos mediúnicos e suas consequências. Alheios ao surgimento dessa e de outras ciências do espírito, Kate e David buscaram na ciência dos homens explicação para os males da alma. Não a encontraram, e uma promessa de paz lhe pareceu suficiente e adequada. Depois que David conseguiu libertar o médico, veio o diagnóstico irreversível. Kate chorava amargurada, e Mariane, presa ainda pelas mãos do pai, não compreendia o que eles diziam. Ao seu lado, um espírito conversava com ela, contando-lhe as maravilhas que encontraria ali. Mas, doutor, deve haver outro jeito, soluçava Kate. O médico encarou por cima dos óculos e, lançando o olhar de esguelha para Mariane, esclareceu. Entendo como a senhora se sente, mas veja bem,
Olhe para sua filha e me diga, senhora, mesmo se ela lhe parece normal. Kate fitou David com angústia. Ele permanecia segurando os pulsos de Marianne. Na cabeça um mundo de pensamentos indizíveis. Ele não tinha coragem de dar a palavra final e Kate não queria se convencer. Em seu íntimo, refazia os gestos do passado, que não queria mais repetir. Por isso relutava em desfazer-se de Marianne, que além do mais era sua filha. A senhora tem mais 3 filhos, continuou o médico. Quer arriscar a vida deles por causa de uma criança que não tem mais solução. Sei que é triste, mas não se iluda. Sua filha é louca e altamente agressiva. Representa um perigo para os outros e para ela mesma. Imagine que um dia a senhora pode encontrar seus outros filhos mortos, ou a própria Marianne, que já tentou se suicidar uma vez. O doutor tem razão, Kate, estimulou David. Imagine se uma desgraça dessas acontecer, não podemos ficar com ela. Você sabe que eu também era contra essa internação, mas o doutor vem com argumentos poderosos. Temos que pensar em nossos outros filhos e na segurança da própria Marianne. Ele não tentou se matar, desculpou-se. Tenho certeza de que ela caiu da janela por acidente. Acredite em mim, senhora Landor, intercedeu o médico. Não há outro remédio. Marianne nunca vai se recuperar. Ao contrário, sem tratamento vai piorar cada vez mais. Tudo porque Ross partiu, lamentou Kate. Se o encontrássemos, poderíamos trazê-lo para junto de nós. Tenho certeza de que ao lado dele Marianne iria melhorar. Ao ouvir o nome do primo, Marianne se empertigou e olhou para a mãe. Você está se iludindo, Kate, alertou David. Ross não vai mais voltar, já esqueceu o que houve. Volte para casa e conforte com seus outros filhos, insistiu o médico. Esqueça Marianne. Ela só lhe trará problemas e desgostos. O senhor fala como se Marianne fosse uma coisa. Ela é uma criança e é minha filha. Acha que é assim tão fácil descartar-se uma filha? Sei que não, mas a senhora vai se acostumar. Quando a paz voltar ao seu lar, vai me dar razão. Acha que vale a pena destruir a felicidade de sua família só por causa de uma menina que, com o tempo, não vai nem reconhecê-la mais? Marianne, aos poucos, vai perder o contato com a realidade e com as pessoas que a cercam. Já perdeu a afetividade pelos pais e pelos irmãos. Logo, logo vai estar agindo como se vocês fossem os seus inimigos. Ele tem razão, concordou David. Pense nas crianças. Já se esqueceu do que aconteceu a Suzy? E se nós não estivéssemos lá, teríamos hoje o cadáver de nosso bebê nas mãos. Kate abaixou a cabeça e assoou o nariz. Os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Não queria se separar de Marianne, mas reconhecia que ela representava um perigo para si mesma e os outros filhos. Sentindo-se impotente e vencida ante aquela situação, fitou a menina com piedade e tristeza. A contragosto balançou a cabeça e assentiu com voz sumida, carregada de dor. Tem razão, podem levá-la. Excelente, exultou o médico encarando Marianne de forma estranha. Parecia exageradamente satisfeito com aquilo. Vocês não têm com o que se preocupar. Nossa instituição é muito bem conceituada e tenho certeza de que Marianne será muito bem tratada aqui. Percebendo uma movimentação diferente, Marianne começou a se agitar. O médico apertou um botão e pouco depois, 2 homens vestidos de branco apareceram, tirando-a das mãos do pai e segurando-a pelos braços. Ela começou a se debater e mordeu os enfermeiros, correndo para junto da lareira. Os homens se acercaram dela novamente, mas Marianne gritava e os ameaçava com o atiçador de chamas, que conseguira pegar imperceptivelmente. Os homens pararam indecisos e olharam para o psiquiatra, que ordenou frenético. A camisola, rápido. Um dos enfermeiros saiu e foi buscar a camisola. O espírito ao lado de Marianne ria e lhe dizia para não se assustar, porque eles iriam vesti-la para uma bonita festa, onde todos teriam que ir de branco. Sem que ninguém entendesse, Marianne soltou o atiçador no chão e se voltou para o espírito. Ia lhe perguntar se já era o aniversário de Ross, mas não teve tempo. Os homens a dominaram brutalmente, derrubando-a no chão. Enquanto ela gritava e esperneava, eles a imobilizaram e conseguiram vestir-lhe a camisola, puxando as mangas para trás e prendendo seus braços. O que é isso? Gritou entre furiosa e indignada. Por que estão fazendo isso comigo? Soltem-me, deixem-me ir.
Chocada com a forma como tratavam sua filha, Kate se adiantou, mas foi contida por David. Marianne balbuciou pesarosa. Mãe, gritou a menina, ajude-me. Não deixe que façam isso comigo. Por favor, mamãe, prometo que vou ser boazinha, eu prometo. Os homens a suspenderam e a levaram para fora, deixando Kate aos prantos fortemente segura pelo marido. Minha filha, agonizou Kate, o que foi que fiz a minha filha? Não foi possível acompanhá-la nem voltar atrás. O desespero tomou conta de Kate de tal forma que ela queria desistir. Queria dizer ao marido e ao médico que não pretendia deixar sua filha naquela casa de loucos. Queria levá-la para casa e cuidar dela com carinho, mas David não permitiu. Sem dizer nada, apertou seu braço, fazendo-a calar os protestos e engolir o pranto. Kate nunca se perdoou por ter se submetido à decisão do marido, culpando-se a ele pelo destino da filha. É claro que nenhum dos dois era culpado de nada. Cada um agia de acordo com seu amadurecimento. E Marianne ia pintando a tela de sua vida com as tintas de sua escolha. De toda sorte, a culpa não pode ser explicada pela mente racional. E foi assim que Kate realmente se sentiu, culpada por não ter sido forte o suficiente para resistir à tentação do passado, que se repetia sem que ela dele tivesse conhecimento ou forças para lhe resistir. Capítulo 2. 3 anos haviam se passado desde esses acontecimentos. No começo fora difícil, mas agora Marianne já se acostumara ao lugar. Ao menos ali não precisava enfrentar os olhares de estranheza das outras pessoas quando falava com criaturas que somente ela podia ver. Em geral, relacionava-se bem com os demais internos, e nem tanto com os enfermeiros, cuja brutalidade era constante e incentivada pelos médicos. Mas o pior mesmo era o dirigente do hospício, carrasco e torturador em sua última existência. Ainda vibrava em sua alma o prazer de causar dor. Otto Kramer era um psiquiatra sádico e frio, partidário da loucura institucionalizada. Fascinado pela sensação de poder do torturador, encontrou no reduto, quase esquecido dos manicômios, um vasto campo para infligir toda sorte de suplícios a seres humanos, que, segundo ele, não possuíam serventia alguma. Com isso, alimentava sua sede de violência sem medo de represálias, pois contava com o respaldo da lei e o silêncio dos enfermos. Ninguém falava, e os poucos que se atreviam eram desacreditados por suas próprias alucinações. Depois da tentativa frustrada de se fazerem entender, os loucos eram punidos com os mais variados métodos de tortura, sempre sob a argumentação do condicionamento que poderia disciplinar sua mente. Mas, na verdade, o que Otto Kramer desejava era simplesmente infligir dor e medo. Naquele domingo, como sempre acontecia nesse dia, os detentos eram deixados livres no jardim, à espera de visitantes ou simplesmente para se distrair ao sol. Alguns recebiam visitas constantes, outros esporádicas, outros não recebiam visita nenhuma. Da família de Marianne, apenas Kate costumava ir. David sempre se desculpava, alegando que não tinha estômago nem estrutura para frequentar aquele lugar horroroso. Jane também aparecia de vez em quando, e Ross vinha sempre que podia, mesmo contra as ordens do pai. Embora estivesse estudando em Oxford, visitava nas férias e feriados, dizendo-lhe para ter calma. Em breve alcançaria a maioridade e a tiraria dali. Casar-se-ia com ela e seriam felizes para sempre. Já acostumada à rotina de entrada e saída do hospício, Kate deu nome na recepção, que o atendente anotou mecanicamente e passou para o lado de dentro. Desde que Marianne fora internada, não havia um só domingo em que não fosse visitá-la, levando-lhe sabonetes e algumas guloseimas, que eram confiscados pelos enfermeiros logo que ela saía. Naqueles 3 anos, tornara-se bastante conhecida por sua assiduidade e persistência. Ninguém compreendia por que ela insistia em visitar e conversar com aquela criança que mal lhe prestava atenção. Por várias vezes fora aconselhada a esquecer a menina e viver a vida, mas Kate jamais assentiu a essas sugestões. Marianne era sua filha e jamais desistiria dela. Assim que chegou ao jardim, um dos enfermeiros a cumprimentou com um aceno de cabeça e foi chamar a menina. Marianne, sua mãe, chegou.
Ela olhou adiante e viu a mãe se aproximar com sua cesta de presentes. Kate sentou-se ao lado dela, beijou-a no rosto e alisou seus cabelos curtos e irregulares. A visão de sua menina tão maltratada e desleixada no princípio lhe causou imenso choque. A indignação fora tanta que levara o caso à diretoria. Contudo, o Dr. Kramer a convencera de que o tratamento era adequado e a aparência ora relaxada, ora repugnante, devia-se a dificuldades que os enfermeiros encontravam em aplicar-lhes cuidados pessoais mais esmerados, pois os doentes não permitiam que eles escovassem os cabelos nem que lhes desse banho. Ante as dificuldades, faziam o melhor que podiam. Kate encarara o médico com estupor e raiva. Protestou, reclamou, ameaçou delatar tudo às autoridades competentes. No entanto, o marido a dissuadira da ideia, alegando que ela estava se metendo em assuntos dos quais não tinha o menor conhecimento, que o tratamento era satisfatório e que o Dr. Kramer muito competente. Sem ter como agir, Kate silenciou e aos poucos foi se acostumando com o aspecto descuidado de Marianne. E agora, sentada ao lado da filha, após 3 anos de lutas, lágrimas e revolta, Kate finalmente se rendera à realidade de que Marianne era irremediavelmente louca. — Como está, Marianne? Perguntou ela e a menina não respondeu. — Trouxe algo para você? Kate colocou a cesta em cima do banco, desembrulhou o lindo bolo de nozes todo confeitado e apanhou 2 caixas de sabonete perfumado. Marianne olhou para tudo sem interesse e voltou os olhos para o horizonte, enquanto Kate ia dizendo: seu pai mandou lembranças e seus irmãos também. Sua tia Jane não pôde vir essa semana, mas disse que virá domingo que vem. Ela não estava interessada. Desde que fora para ali, parecia-lhe que havia perdido o contato afetivo com a família. Mesmo Kate, que a visitava regularmente, não lhe parecia mais familiar. Era uma estranha. Só conseguia mesmo pensar em Ross, com a imagem dele a povoar-lhe por inteiro a mente. Ergueu os olhos para a entrada na esperança de que ele aparecesse. — Cadê Ross? Indagou. — Está no colégio, mas virá assim que puder. Com um suspiro de frustração, Marianne abaixou a cabeça e chorou baixinho. Apesar da vontade de estreitá-la, Kate se controlou, pois a filha sempre se retraía quando ela tentava abraçá-la. Para desviar sua atenção, continuou falando sobre a família, o progresso dos irmãos na escola e outras coisas sem a menor importância para Marianne. Depois calou-se e limitou-se a contemplar o horizonte com ela, fazendo-lhe companhia como sempre fazia, ficando muitas vezes até o término do horário de visitas. Até domingo que vem. Despediu-se Kate quando o enfermeiro lhe assinou indicando que era hora de ir embora. Marianne lançou à mãe um apelo mudo que Kate não compreendeu. Tinha vontade de contar a alguém o que acontecia ali, mas de que adiantaria? Como o próprio Dr. Kramer dissera, ninguém acreditaria nela, e depois talvez a mãe não estivesse mesmo interessada em ouvir, pois não existia nada que a convencesse a levá-la embora. Apenas Ross acreditaria nela e a tiraria dali, para poderem se casar e viver longe de tudo e de todos. Depois que Kate se foi, uma sirene estridente soou por todo o pátio. Era o toque de recolher dos doentes. Marianne se levantou como um autômato, deixando no banco as coisas que a mãe lhe trouxera, e pôs-se a caminhar sozinha para o enorme prédio branco, que agora lhe servia de lar. Uma enfermeira mal encarada recolheu os presentes e os enfermeiros foram conduzindo os doentes que não sabiam ou não podiam se locomover ou chegar sozinhos. Marianne foi para onde Eric estava sentado, cabeça tombada sobre o peito. — Eric! Chamou ela, sacudindo seu ombro. — Acorde, Eric, já é hora de entrar. — Eric! Berrou ao seu ouvido. O menino estremeceu e abriu os olhos lentamente, murmurando: O efeito do láudano parecia estar passando, e Marianne deu um sopro em seu ouvido, despertando os seus sentidos. — Eric! Chamou baixinho: sou eu. Acorde ou James virá cutucá-lo. Eric tossiu, esfregou os olhos e bocejou, fixando-os em Marianne. — Eu dormi? Rumorejou. — Dormiu? James lhe deu aquela injeção. Ele esfregou o pescoço, sentindo ainda a dor da picada, e Marianne se arrepiou toda, levando a mão ao próprio pescoço. Podia sentir ela também os efeitos das muitas agulhadas que constantemente levava ali. — Vamos entrar, falou Eric.
levantando-se meio trôpego ao avistar James vindo em sua direção. De mãos dadas foram para dentro, direto ao refeitório, fazer a refeição noturna. Sentaram-se todos ao redor das imensas mesas de madeira tosca, e uma sopa indigesta lhes foi servida, acompanhada de um pão dormido. O estômago de Mariane deu uma reviravolta e ela se lembrou do bolo que a mãe trouxera e que ela abandonara no banco. Nunca podia comê-lo, mesmo quando se lembrava de levá-lo com ela. Alguma enfermeira o apreendia, de forma que ela era sempre obrigada a comer aquela comida sem gosto. Sentada ao lado de Eric, Mariane ia se alimentando sem nenhum prazer, até que sentiu que alguém a observava. Instintivamente levantou os olhos e olhou na direção certa. Parado perto da porta, um dos enfermeiros de nome Mike olhava fixamente, exibindo nos olhos aquele estranho brilho que ela algumas vezes surpreendera voltados para outras garotas mais velhas. Mariane corou. Era a primeira vez que ele a olhava assim. De cabeça baixa, tentou captar a intenção dele, tão visível que ela imediatamente compreendeu. Mike não estava olhando propriamente para ela, mirava o decote de sua camisola, cujo botão superior havia desabotoado. O rubor duplicou e uma raiva desmedida fez acelerar seu coração. Ao seu lado invisível, um espírito lhe soprava ao ouvido palavras obscenas, e ela, apesar de não as conhecer, entendia-lhes o sentido. Ela estava crescendo. No ano anterior ficara mocinha, confusa e assustada com o sangue da primeira menstruação. A partir daí, os seios desabrocharam, o corpo foi se arredondando, tomando as formas da menina moça, e Mariane nem se dava conta dessas transformações. Com a colher na boca, fitou Mike pelo canto do olho. Ele a olhava insistentemente, e ao perceber que ela também olhara para ele, fez um gesto obsceno. Embora não entendesse o significado do gesto, o espírito ao seu lado traduziu. Com o coração aos pulos, Mariane ocultou a colher na mão, levantou-se calmamente do banco e aproximou-se do enfermeiro, que se abriu todo num sorriso lúbrico. Sem dizer palavra, Mariane esticou o braço e aceitou a colher no rosto de Mike, que soltou um uivo de dor. O golpe e o instrumento não eram fortes o suficiente para rasgar-lhe a pele, mas deixaram um vergão comprido e vermelho sobressaindo de suas bochechas. Sua ordináriazinha, bradou ele tentando segurá-la. Mariane saiu correndo pelo refeitório, causando uma balbúrdia geral. Todos começaram a gritar e a tirar coisas, enquanto ela corria por entre as mesas, com Mike em seu encalço. Percebendo a confusão, outros enfermeiros se aproximaram e um apito soou, sinal de que alguém iria responder por aquilo. Por fim, Mike a alcançou, derrubou ao chão, atirando-se sobre ela e puxando seus braços para trás, imobilizando-a. Logo outros enfermeiros apareceram e lhe vestiram a camisola, conduzindo à ala de isolamento. Na manhã seguinte, logo que o Dr. Kramer entrou em seu consultório, foi colocado a par do episódio da noite anterior. Mandou que buscassem Mariane. Assim que Mike abriu a porta da pequenina cela, a menina começou a gritar, ciente do que estava por vir. Presa na camisola, sem poder reagir, foi levada aos berros e pontapés. O enfermeiro arrastou-a por um corredor escuro, descendo com ela por uma escada suja e mal iluminada, que ia dar no porão. Mariane começou a chorar, enquanto Mike dava risinhos debochados. Não adianta chorar. Não soube criar confusão, agora aguente. Tomaram um corredor igualmente sujo e escuro, até que pararam diante de uma grande porta de ferro. Com seu sorriso sarcástico, Mike empurrou a porta, que se abriu com um rangido. No mesmo instante, o som da música atingiu seus ouvidos. O fonógrafo do Dr. Kramer tocava a sonata ao luar de Beethoven, uma música preferida. Ladeado por dois enfermeiros, Otto Kramer fitou Mariane com uma certa euforia, fazendo sinal para que Mike se aproximasse. Aterrorizada, ela começou a chorar e a implorar. Não, por favor. Suas palavras eram interrompidas por soluços agoniados, que só faziam aumentar a sanha desvairada do médico. Ele se virou de costas e apanhou algo em cima de um carrinho de ferro que ela reconheceu como uma seringa. Muito bem, Mariane. Começou ele com voz terrível, aplicando-lhe uma injeção no pescoço. Soube que você foi uma menina muito má ontem, por isso sou obrigado a puni-la. Por favor,
choramingou ela, já sentindo o efeito estonteante da medicação. Não vou fazer mais, não vou. A um sinal do doutor, Mike desamarrou a camisola e ela permaneceu paralisada pelo terror. Olhou para a maca com a visão embaciada e seus soluços redobraram. Em cima dos lençóis encardidos, as tiras de couro já se encontravam dispostas, esperando que ela se deitasse para serem atadas ao seu corpo. O remédio lhe tirava parcialmente a vontade e a força para resistir, e ela se entregou passivamente. Mike ergueu-a no colo e deitou-a sobre a cama, enquanto ela, sem se mover, via as coisas rodarem. Mais que depressa, os outros enfermeiros ataram as correias em seus tornozelos, punhos e ao redor do pescoço. Sentiu como quando umedeceram sua testa e viu os fios na mão do Dr. Kramer. Logo os eletrodos se grudaram às suas têmporas e ela chorou, quase inconsciente, implorando em vão que a perdoassem. Espero que isso a ensine a se controlar, disse o médico, denotando sádico prazer. Não, balbuciou com a língua enrolada. Por favor, doutor, não. É para o seu bem. Ele olhou para Mike, que aumentou o volume do fonógrafo e sorriu prazeroso. A orquestra disparou pelo ambiente, enchendo seus ouvidos com aquela lúgubre sinfonia, a sonata do terror. E agora relaxe e deixe a música penetrar em seus ouvidos. Vai acalmá-la, você vai ver. Diante do inevitável, Mariane apenas soluçava de mansinho, sem forças para soltar-se das amarras. Quando a onda de choque percorreu seu corpo, sacudindo horrivelmente, um grito agudo partiu de sua garganta, e a mente começou a embaralhar, as imagens a sumir, e a única coisa que ainda pôde reter na memória, no breve instante que procedeu à inconsciência, foi o som da música de Beethoven, se espalhando pelo ambiente e abafando seus gemidos, e os risinhos de satisfação de toda a equipe médica. Capítulo 3. Faltava pouco para os feriados de Natal, e Rosa estava de malas prontas para partir para Londres. Mal podia esperar a hora de rever Mariane. Em sua última carta, ela havia escrito coisas horríveis sobre o hospital. Rosa sabia que aquela carta só havia chegado às suas mãos porque Mariane conseguira passá-la a Kate às escondidas, já que toda a correspondência era submetida à censura do diretor do hospital. Precisava muito falar com a tia sobre o que estava escrito ali. Apanhou o casaco no armário, calçou as luvas, enrolou o cachecol no pescoço e saiu para a friagem da rua. Estava nevando e o frio era cortante. Entrou no ônibus da escola que levaria todos os alunos à estação de trem e sentou-se cabisbaixo perto da janela. Em poucos segundos, os outros alunos entraram e seu amigo Vincent foi sentar-se ao lado dele. Vincent era um dos melhores amigos de Rose na escola. No dormitório, sua cama ficava ao lado da dele, e Arnold, também seu amigo, dormia do outro lado. Era com eles que Rose dividiu seus anseios e temores, e contara-lhes tudo sobre Mariane e sua vida no hospício. Os três moravam em Londres e só voltaram em Oxford após o ano novo. Rose se lembrou de que o aniversário de Mariane estava se aproximando. Ela faria 15 anos e estava ficando uma mocinha muito bonita. Assim que atingisse a maioridade e terminasse os estudos, trataria de tirá-la de lá e casar-se com ela, para que ninguém mais pudesse feri-la. A situação na Ásia está cada vez pior, dizia Arnold, que havia acabado de chegar e se sentara no banco de trás. O último incidente japonês levou à queda de Nanking. Incidente? Desdenhou Vincent no banco da frente, virando-se para ele, eufemismo para a guerra, isso sim. Os japoneses têm medo de que os Estados Unidos e a Inglaterra entrem no conflito, acrescentou Rose, teme a derrota. Já imaginou, tornou Vincent, sermos convocados para a guerra? Pena que não somos ainda maiores de idade, lamentou Arnold. Se fôssemos, estaríamos sendo convocados pelo exército. Vocês acham que esse conflito pode chegar até a Europa? Com Hitler no poder, tudo é possível, admitiu Ross, acabrunhado. A guerra é apenas questão de tempo, concordou Vincent. Meu pai, que é da Marinha, está muito preocupado. O assunto da guerra continuou até o desembarque em Londres. Na estação, Nathan já estava à espera de Ross. Viera sozinho, alegando que Lilian não se sentia bem por causa do mau tempo.
Ross apertou o conteúdo, despediu-se dos amigos e foi seguindo o pai até o automóvel. Como está indo na escola? Indagou Nathan para puxar assunto. Bem, respondeu Ross laconicamente. Seguiram em silêncio até sua casa. E Ross se perguntava quando foi que aquele abismo se abrira entre eles. Se antes eram amigos, agora pouco se falavam. Era como se Ross não possuísse mais qualquer afinidade com o pai, que se tornara um estranho em seu coração. Não sentia a menor vontade de ficar em casa com ele. Queria mesmo era ver Mariane e a tia. E embora nada pudesse fazer até domingo, no dia seguinte trataria de fazer uma visita a Kate. Quando o dia amanheceu, ele se aprontou e desceu para o café. Lilian já estava sentada à mesa com aquela cara de antipática de sempre. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado do pai, cumprimentando a todos sem muito interesse. Vai sair com um tempo desses? Perguntou Nathan. Vou. E pode-se saber aonde vai? Era Lilian com sua voz esganiçada e seu jeito petulante. Ross olhou bem fundo nos olhos delas e respondeu calmamente. Vou ver tia Kate. Na mesma hora, um rubor esquentou as faces de Lilian. Ross fazia aquilo só para desafiá-la, mas ele iria ver quem podia mais. Com a arrogância de sempre, lançou a Nathan um olhar de intimidação e ele tornou sem muita convicção. Não, Ross, não posso permitir, não seria conveniente. Você não está entendendo, pai, cortou ele com irritação. Não estou pedindo sua autorização. Antes você podia mandar em mim, agora não. Tenho quase 18 anos e posso tomar minhas próprias decisões. Mas meu filho, não se trata disso. Não me interessa do que se trata. Kate é minha tia, gosto dela e não vou deixar de vê-la. Ou a Mariane só porque vocês não querem. Não fale assim com seu pai, censurou Lilian. E você não se intrometa onde não é chamada, rebateu ele friamente. Lilian rusbeceu e retrucou com indignação. Como se atreve? Estou decidido a ir visitar tia Kate e Mariane e ninguém vai me impedir. Não sou mais criança e vocês não podem mais me trancar no quarto. Ora, seu moleque, enfureceu-se Lilian. Mal saiu dos coelhos e já pensa que é dono do seu nariz. Pois não é, ouviu? Você ainda é um fedelho e deve obediência ao seu pai. Ross sentiu que o sangue começava a subir-lhe às faces. Atirou o guardanapo sobre a mesa, levantou-se e com ar gélido disparou. Pois fique sabendo, dona Lilian, que a obediência que deve ao meu pai não se estende a você nem às ordens que você dá a ele. Se meu pai é um tolo que se deixa dominar por uma mulher fútil e vazia, o problema é dele. Não tenho nada com isso. Mas digo e repito que vou visitar minha família, quer vocês queiram, quer não. Basta, Ross, intercedeu o pai. O rapaz fuzilou o pai com um olhar, rodou nos calcanhares e saiu a passos decididos. Estava cheio de Lilian. Ela se julgava grande coisa, distribuindo ordens a todos, mandando no pai como mandava em Nora, como devia mandar também no amante. O pai era um tolo. Ross não podia provar, mas estava certo de que Lilian mantinha um romance secreto com o Sr. Bradley. Ainda não se havia esquecido de que a tia lhe dissera que o encontrara em sua casa. O pai, contudo, não acreditara. Preferia acreditar naquela história idiota de abotoaduras. Tomou o metrô e foi direto para a casa de Kate, sentindo saudades da rua onde vivera por quase toda a sua vida. Parou e fitou as casas, todas iguaizinhas, dispostas simetricamente de ambos os lados da rua. Permaneceu parado em frente à porta da tia, pensando que havia 3 anos não aparecia por lá. Durante esse período, encontrava-se com Kate rapidamente no hospício, todas as vezes em que ia visitar Mariane. Seu lar, contudo, continuaria sempre sendo aquele. Sem saber se batia na porta ou não, ficou parado com a mão na maçaneta. Nunca, em todos os anos em que morara ali, precisara bater para entrar. Não bateria agora. Decidido, rodou a maçaneta e abriu a porta bem devagar. Suzy estava sentada na sala, brincando perto da lareira, e foi a primeira que o viu. Em seus quase 8 anos, poucas lembranças guardava de Ross. Mamãe, exclamou ela assustada, tem um homem aqui. Kate veio correndo da cozinha, empunhando um facão de cortar carne, pronta para agir, caso algum malfeitor houvesse penetrado sorrateiramente em sua casa. Ao dar de cara com Ross, mal podia acreditar. Largou a faca no chão, enxugou as mãos no avental e abriu os braços para recebê-lo. Ele se aninhou naquele abraço de mãe e permaneceu entregue àquele momento de carinho. Depois de muito tempo,
Ela se afastou dele e alisou seu rosto. Você não para de crescer, observou maravilhada, e está um rapaz cada vez mais bonito. Você que continua linda, elogiou ele, linda e corajosa, a mulher mais maravilhosa que um dia pisou na face da terra. Kate sorriu satisfeita e chamou a filha com a mão. A menina se aproximou e ela foi logo esclarecendo. Este é seu primo Ross, Suzy, lembra-se dele? Mais ou menos, confessou ela, cativada pelo sorriso do rapaz. Suzy era muito pequena quando parti, observou ele. É verdade, concordou Kate. Faz muito tempo que você não vem à minha casa. 3 anos. Seu pai sabe que você veio aqui? Não tenho motivos para esconder. Não sou mais criança e ele não pode me impedir. Lamento apenas pela discussão. Vocês discutiram, como sempre. Meu pai precisa se acostumar ao fato de que já não tem mais domínio sobre mim. Em breve farei 18 anos. 18 anos, quem diria? Ross beijou a mão de Kate e foi com ela sentar-se no sofá. E Mariane, titia? Indagou ansioso como é que ela está. Do mesmo jeito, eu suponho. Não recebeu sua última carta? Recebi. E foi justamente para falar dela que vim aqui. Aconteceu alguma coisa? Ele balançou a cabeça e tirou do bolso a última carta de Mariane, estendendo-a para a tia. Você leu? Não. Mariane me entregou fechada e eu a enviei do jeito que estava. Leia. Kate apanhou a carta e começou a ler. Com sua letra miúda e insegura, Mariane narrava as barbaridades cometidas pelo Dr. Kramer, as injeções, os banhos gelados, os choques, sem falar na brutalidade dos enfermeiros que tratavam os doentes feito trapos. Kate leu avidamente, sentindo o coração disparar a cada linha. Quando terminou, encarou o sobrinho e confessou com pesar. Eu não sabia. Foi o que eu imaginei. Mariane nunca me contou nada. Ela mal fala comigo quando vou visitá-la. Sei que em silêncio me culpa por tê-la deixado lá. Acho que você se culpa mais do que ela. Só que não foi culpa de ninguém, você não teve saída. Se pudesse, voltaria atrás. Voltar atrás não pode. Mas acho que já é hora de tirar Mariane de lá. Não sei se David irá concordar. Ele teme pelas crianças. As crianças estão maiores agora e Roger já é um rapazinho, pode tomar conta dos menores. David não vai consentir. Você tem que tentar convencê-lo. O que se passa lá dentro é cruel e desumano. Será que é verdade? Será que Mariane não está inventando isso só para que a tiremos de lá? Acha mesmo que Mariane teria imaginação suficiente para criar uma história tão bem elaborada como essa? E de onde ela tiraria a ideia de banhos gelados e choques elétricos, coisas com as quais nunca teve familiarizada? Pensando por esse lado, acho que tem razão, e nada me agradaria mais do que ter minha filha aqui de volta comigo. Você não faz ideia do quanto me arrependi de tê-la internado lá, pois agora é hora de reverter essa situação. Já estou crescida e poderei vir mais vezes. De Oxford, virei todo fim de semana direto para sua casa. Seu pai não vai gostar. E você sabe que não gosto de fazer nada escondido. Quem falou em se esconder? Não tenho medo do meu pai nem de Lillian. Já disse que eles não podem mais me impedir de fazer o que eu quero. Se digo que virei é porque virei. Com certeza Mariane iria até melhorar. Então, tia Kate, vamos trazê-la de volta? Eu prometo ajudar. Se dependesse só de mim, ela já estaria aqui. Mas tem o seu tio, ele insiste que o melhor é deixá-la lá. Você sempre foi mais forte do que o tio David. Aposto como conseguirá enfrentá-lo e convencê-lo. Sabe de uma coisa? Tornou ela decidida. Você tem razão. Vou falar com David e exigir que traga Mariane de volta. Tiveram que esperar até o anoitecer, quando David chegou do trabalho. A presença de Ross foi motivo de muita surpresa e preocupação, mas tanto o rapaz quanto Kate não tinham tempo para maiores explicações. Ross entregou-lhe a carta e ele leu com ar incrédulo. Quando terminou, encarou a mulher e o sobrinho e ponderou convicto. Isso é fantasia da cabeça daquela menina. Muito me admira vocês acreditarem numa baboseira dessas. Imagine se o Dr. Kramer, um psiquiatra de alto gabarito e reputação, ia fazer um absurdo desses. Logo se vê que isso só pode ser imaginação da mente distorcida de Mariane. Mas tio David, contrapôs Ross, não acha que deveria ao menos investigar? Porque Mariane está sendo muito bem tratada lá. Como é que sabe? Indignou-se Kate. Você nem sequer a visita, nunca se deu ao trabalho de ir vê-la.
Ele abaixou a cabeça envergonhado. Era verdade. Desde que Mariane fora internada, jamais a visitara. No princípio, fora muito difícil aceitar a vergonha de ter uma filha louca. Contudo, passado o trauma do primeiro momento, começou a se acostumar. As pessoas já não tocavam mais no assunto e a paz voltara a reinar em sua casa. Os outros filhos cresciam alegres e saudáveis, e não fosse pelos domingos em que Kate insistia em ver Mariane, ele até já se teria esquecido daquela filha. Você sabe que não posso ir, desculpou-se. Alguém tem que ficar cuidando das crianças. Isso é uma desculpa muito da esfarrapada, Kate irritou-se. Você não vai visitá-la porque não quer, porque tem vergonha dela. Não vou visitá-la porque assim posso ao menos fingir que tenho uma família normal. Ou vai negar que Mariane transformou a nossa casa no inferno? Ela não tem culpa de ser doente, rebateu Kate furiosa. E nós muito menos. Ninguém aqui tem culpa da loucura de Mariane. Ela é sua filha, gritou Kate descontrolada. O olhar que David lhe deu naquele momento foi tão devastador que Kate sentiu o mundo ruir, e as palavras que se seguiram revelavam uma indiferença muito maior do que a que transparecia nos olhos dele. Antes não fosse. Tia e sobrinho se entreolharam atônitos. Kate quis protestar, contudo a indignação atravessou uma espinha em sua garganta, e ela se calou, os olhos ardendo, transbordando de lágrimas de revolta. A reação dos dois deu a perceber que David havia ido longe demais. No entanto, o orgulho lhe toldou qualquer esboço de reação, e ele simplesmente entregou a carta a Ross, para depois se levantar em silêncio e subir as escadas num caminhar arrastado e pesaroso. Depois que ele se foi, Ross encarou a tia que chorava de vergonha e decepção. Sempre soube o que ele achava de Mariane, desabafou ela, mas nunca pensei que fosse capaz de renegá-la como filha. Ele não a renegou, mas é como se tivesse renegado. Ross continuou encarando-a, buscando na mente uma solução rápida e segura. Quando falou, foi com profunda angústia na voz. E agora, tio, o que vamos fazer? Não sei. Sem autorização do seu tio, nada poderei fazer. Pois então, eu mesmo vou tirá-la de lá, afirmou Ross resoluto. Darei um jeito de ajudá-la a fugir. De que adiantaria uma fuga? Seu tio a mandaria de volta. Você não está entendendo, tia. Vou fugir com Mariane de Londres. E a escola? Largo a escola, minha casa, largo tudo. Em breve terei 18 anos e posso muito bem arranjar um emprego. Você está se iludindo? Mariane precisa de cuidados. E quem cuidará dela quando você for trabalhar? Visivelmente desorientado, Ross passou a mão pelos cabelos e fixou na tia seus olhos de súplica. Tem que haver um jeito. Não podemos simplesmente deixá-la nas mãos daquele monstro. Kate estava desalentada, não sabia o que fazer. Há muito se arrependera de haver internado Mariane naquele lugar. Para tirá-la de lá agora seria muito difícil. No entanto, precisava fazer alguma coisa. Sua filha estava sofrendo e era tudo culpa sua. Sua e de David. Jamais se perdoaria se alguma coisa de muito ruim acontecesse a ela. Espere-me aqui, Ross. Vou subir e falar com David e ele vai ter que me ouvir. Em poucos segundos, Kate alcançou o quarto, onde David, sentado a uma escrivaninha, ocupava-se em fazer algumas contas domésticas. Ela se aproximou e nem esperou que ele se voltasse e foi logo dizendo: "O que você disse agora há pouco foi inadmissível." Surpreso com a voz dela, ele se virou enquanto ela prosseguia. "Você pode até não gostar, mas Mariane é tão sua filha quanto minha. E não vou permitir que você a trate como uma estranha indesejável, porque ela não é. Nossa filha precisa de nós e vamos ajudá-la. Ela está sendo maltratada naquele lugar, e você sabe disso. Só não quer admitir porque é mais fácil calar do que enfrentar o problema. Pois bem, David, vou lhe dar um aviso. Ou você vai lá e toma uma providência, ou vou embora daqui levando comigo as crianças." "Isso é um disparate", protestou ele. "Você é minha mulher e não pode sumir com meus filhos." "E por que não? Se você está sumindo com Mariane de nossas vidas, é diferente, não é? Ela nasceu da mesma forma que os outros. Mariane está louca. Mais loucos fomos nós quando a deixamos naquele lugar. Estou lhe avisando, David. Ou você a tira de lá ou eu peço o divórcio. Você está brincando? Você duvida? Pois então experimente não fazer nada. Você se deixou impressionar pela carta de uma louca. Não vou mais discutir com você. Minha última palavra já foi dada.
Se quer salvar o nosso casamento, tire Mariane de lá. Ela se virou furiosa, mas antes que alcançasse a porta, David a segurou pelo braço, fazendo com que ela se voltasse para ele. Arrependera-se do que falara lá embaixo, não propriamente por Mariane, mas pelo desgosto que causara à mulher. Queria remediar a situação, principalmente porque não podia permitir que ela o deixasse. Está bem, disse vencido. Se é o que você quer, irei pessoalmente falar com o Dr. Kramer, mas vou sozinho. Não quero que ele pense que deixo minha mulher mandar em mim. Embora Kate não compreendesse, nem aceitasse a última sugestão, achou melhor se calar. Ao menos ele concordara em ir, enchendo-a de esperança.